Elivaldo Barbosa, agora há pouco, ao vivo, o governador foi perguntado sobre questões de alianças partidárias e ele voltou a falar em 26, né? Até que na hora que você perguntou, ele até que falou um pouquinho mais e tal. É verdade, tá falando com mais desenvoltura sobre o tema. Tá um pouco mais desenvoltura, né? Tá. Efeito Roda Viva. E eu vou mas com a Lívia, você falou pouco, mas com a Lívia ele falou um pouco mais. Ótimo. Hoje de manhã. Ele falou sobre união com MDB e PSD como resposta àquela entrevista que ele concedeu ao Roda Viva, onde ele detalhou um pouco como é que ele imagina que os dois partidos podem colaborar no fortalecimento do palanque 2026, não só para o governo do Estado, mas na visão dele, o palanque do governo Lula, dependendo dos diálogos que se estabelecerem a partir de agora. Vamos ver o que disse o governador hoje pela manhã. Olha, sim, eu já falei várias vezes que o PT, o MDB e o PSD são os partidos principais da nossa aliança. Temos outros partidos importantes e é natural que a gente esteja junto, não é, nessa caminhada, governar juntos e estarmos juntos também no processo eleitoral do ano que vem. Elivaldo Barbosa e Tássio, gente que gosta de dividir aqueles times de futebol, né? Parece assim, Elivaldo, eles já tiraram o time. Mas falta dizer onde é que eu vou jogar. Na lateral? Eu vou pro gol? Quem que vai para frente? Falta essa organização. É verdade. O governador vai guardar esses elementos para o último minuto? Eu diria até que ele já tem até o time escalado. Falta revelar. E aí é que ele está ganhando mais tempo. É aquela história de para 2026, trata desse tema. Mas a definição política já existe na base governista. Apenas é uma questão de estratégia de revelação ou de ajuste final numa reunião, como o governador informou agora há pouco também no Palácio de Karnak, quando indagado sobre esse tema, que será resultado de um entendimento coletivo. Ou seja, o governador já tem em mente e com consultas, com base na realidade política, o que vai ser o palanque majoritário governista para 2026. Agora, é claro que ele anunciará dentro de um entendimento coletivo envolvendo as forças que dão sustentação ao governo do Estado. Lívia? Isso, e também se faz perceber muito bem a estratégia que o governo possui em não fazer com que haja nenhuma antecipação antes da hora, né? Por mais redundante que possa parecer, porque o alinhamento desses espaços, ele está diretamente ligado em como que esses personagens, esses políticos, esses candidatos que são aliados do governador Rafael Fonteles, vão performar para a eleição do próximo ano. 2025, quando eu conversava com algumas fontes, é colocado como o ano da colheita. Então, quando você está ali plantando essas bases eleitorais nos municípios, esse entendimento com os prefeitos, com as prefeituras, com os prefeitos, vereadores, precisa também ter uma articulação coletiva para que haja esse voto conjunto com o próprio governo. Então, é importante haver, sim, essa sintonia. Então, por isso, a demora, a cautela, a paciência. Enquanto o governador não define ou não conversa com as lideranças a respeito dessas posições, lideranças vão opinando, falando a respeito de possibilidades. Severo Eulálio, por exemplo, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, do MDB, falou sobre a permanência de Temístocles Filho como um nome para a disputa da vice-governadoria, né? Disputa a reeleição, disputa em 2026. Vamos ver. Hoje o cenário não caminha para esse rumo. Hoje nós temos o nosso vice-governador, que é o vice-governador Temístocles, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, o nome que o MDB defende, o partido ao qual eu integro, eu também defendo a sua permanência na chapa majoritária ao lado do governador. Severo Eulálio reforçando, portanto, Tássio, que o MDB quer a indicação de Temístocles Filho como candidato a vice na chapa de Rafael Fonteles em 2026. Exatamente, essa manutenção de Marcelo Castro, que é algo natural na vaga ao Senado, e de Temístocles Filho. Eu me lembrava bem da entrevista que Temístocles deu aqui há algumas semanas, ele dizendo que não é agoniado, que não está com pressa, que não vai pressionar o governador, mas já deixou bem claro que o seu perfil seria o ideal para se manter na vaga de vice. Então o governador alinha bem, discute bem nos bastidores para quando o anúncio for feito, ter o menor desgaste, o menor impacto possível dentro da base aliada. Inclusive, essa resposta que ele deu, Tássio, foi dada uma provocação que a imprensa fez do encontro que teve de deputados estaduais juntamente com Temístocles Filho, pelo menos informações de bastidor, de que nessa reunião o vice-governador Temístocles Filho teria pedido ali uma posição coletiva do grupo para poder todos ficarem imbuídos nessa missão de manter a vaga da vice-governadoria
governadoria com o MDB, nem necessariamente o nome dele, mas pelo MDB. Então, o deputado, o presidente Severo Eulálio falou que não participou dessa reunião, que não estava sabendo, mas que sim defende o nome do vice-governador Temístocles Filho na vaga. Então, Evaldo Barbosa, o vice-governador, a exemplo de todas as lideranças políticas, estão como aquela figura do pato na lagoa, né? Da cintura para cima, tranquilo, em cima da lagoa, mas embaixo as pernas não param de se mexer para garantir uma ocupação de espaço ou a permanência do espaço na chapa majoritária. Então, assim, ele fala a respeito de calma, de cautela na entrevista, mas como disse aqui a Lívia, se reúne com lideranças para que reforcem o pedido. Não está apressado, mas também não está à disposição. O nome está à disposição para essa disputa. É verdade. Dos 4 nomes, sem contar com os suplentes, mas os 4 nomes, 3 já estão em posições estratégicas. O governador, o senador Marcelo Castro e o vice-governador Temístocles Filho. Faltando um 4º nome, que seria a 2ª vaga de Senado, que tem o PSD, confirmado pelo governador que terá a vaga na chapa majoritária, e nessa vaga de Senado, que também é disputada pelo PT, busca essa possibilidade, e também a possibilidade de mudança na vice-governadoria, que não há, eu diria assim, uma definição sobre esse assunto. Mas é uma área instável do ponto de vista político, isso ninguém tem dúvidas. Agora, a definição partidária, essa ninguém tem mais nenhum tipo de possibilidade irreal. A composição da chapa majoritária será PT, MDB e PSD. Basta aí agora definir alguns postos que precisam dessa definição, já que governador Rafael, candidato à reeleição, e Marcelo Castro, candidato à reeleição pelo Senado, essas já estão acertadas. Deputado federal Júlio César, do PSD, confirmou esse espírito de aliança envolvendo o seu partido, PSD, MDB e Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. Totalmente confirmado. E o governador não é de 2 palavras. O que ele diz, cumpre. E o que ele falou lá na Roda Viva, e já nos comunicou 2 ou 3 vezes, que a vaga de senador, as 2 vagas, uma é do MDB e a outra é do PSD. Por quê? Somos 3 partidos maiores da base do governador. O PSD, o MDB e o PT, que evidentemente confirmado o governador na sua eleição. Então nós estamos tranquilos, está incomodando um determinado segmento. Aí, está definido, Evaldo? Olha, na concepção do MDB e do PSD, sim. As 2 vagas para o Senado estão definidas, Marcelo e Júlio César, no entendimento das 2 legendas que afirmam que há essa compreensão e essa definição política com o aval do governador Rafael Fonteles. Tanto afirma Marcelo Castro, como você viu aí as palavras, a fala do deputado Júlio César. Bom, acertado, apalavrado, mas não anunciado. Enquanto não tem o anúncio formal, tudo pode acontecer.